Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os seus medos não te dominam. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 És tudo que eu preciso, Jesus. 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 Este lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos permite chegar nesse lugar de intimidade. Obrigada porque o Senhor nos permite chegar à sala do trono, onde a Tua santidade, onde a Tua majestade é real, mas também onde nós somos acolhidos com esse amor imensurável, amor que cobre multidão de pecados, amor que não se mede, amor que não se calcula, amor que não se explica, amor que é eterno. Obrigada, Senhor, porque neste lugar nós encontramos tudo quanto estamos precisando, Senhor. Neste lugar tem a Tua presença, neste lugar tem o Teu poder, neste lugar, Senhor, tem a Tua unção, tem a Tua cura, tem a Tua libertação. Obrigada porque nós podemos neste momento declarar, por causa do que Cristo fez na cruz,
rompeu o véu, rompeu a barreira, e agora nós somos aceitos no lugar santíssimo. Neste lugar, Senhor, há palavras de vida. Neste lugar, Senhor, há um acolhimento, há um ouvir do clamor do aflito. Obrigada, Senhor, por esse lugar tão especial. Nós queremos ficar aqui, como nós cantamos. Nos deixa morar, Senhor, na Tua presença. Nos deixa ficar onde Tu estás, Papai. Nossa alma tem sede de Ti, Senhor. Sede do Teu toque, Pai. Sede da Tua voz falando na intimidade. Nesse lugar onde os sonhos não se abortam, mas são revividos, ressuscitados, restaurados. Neste lugar não há morte, mas vida. Em nome de Jesus, Pai, obrigado. Continua a agir agora através da Tua palavra, que é poder, que é espada, no coração e na mente de cada um dos meus irmãos, daqueles que aqui estão, daqueles que estão ouvindo pela internet, daqueles que ainda virão a ouvir, Pai, porque não é nada de mim, porque em mim não tenho nada de bom, mas eu me submeto, Senhor, à ação do Teu Espírito, e pelo poder da Tua palavra, Senhor, eu profetizo que neste lugar a vitória contra todo o mal, contra tudo aquilo que é vindo contra nós, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Você pode se assentar, mas fique nessa presença santa, gloriosa, nessa presença amorosa do Senhor, que você veio por causa dele, amém? Então Ele sabe que você está aqui, Ele sabe por que você está aqui, e eu tenho certeza, não vai deixar você sair daqui do mesmo jeito que entrou. Você crê? Amém? Está fraco esse amém. Você crê? Você quer sair diferente? Você quer sair com algo mais da parte de Deus? Você quer sair com um segredo, uma chave que dá uma virada na sua vida? Você quer? Então fique atento à voz do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. Livro conhecido, história conhecida, que com certeza você já ouviu diversas vezes. Eu mesma já preguei diversas vezes aqui. Especialmente nesse tempo de pandemia, onde nós estamos enfrentando dor, sofrimento, luto. Jó é a nossa referência, né? De todo o sofrimento que um ser humano pode passar. Mas hoje eu quero mostrar, numa outra perspectiva, algo que aconteceu na vida de Jó. Capítulo 42, nós vamos ler alguns versículos. A partir do verso 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você pode repetir? Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Versículo 3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escute-me, pois, havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Agora vá até o verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía.
Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que havia sido lhe enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Depois lá no 16, depois disso, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho, mas farto de dias. Que incrível, né? Esse capítulo resume tudo que Jó passou, mas resume muito mais do que dor e sofrimento, resume a experiência desse homem com Deus. Resume o fato de que Jó, em todo momento de tribulação e tempestade que passou, esteve acompanhado de quem? Do seu Senhor. Não apenas dos seus amigos que estiveram ali visitando e muitas vezes o acusando, mas Jó em nenhum momento foi abandonado por Deus em toda a sua tribulação. Jó começou a sua história de uma maneira próspera. A Bíblia diz que ele era próspero, ele era rico, ele tinha muitos filhos, muitos bens, muitos amigos, conhecido na cidade, podemos dizer assim. E de repente ele começou a padecer dor e sofrimento. Perdeu os filhos, perdeu os bens, perdeu a saúde. Todos se foram. E a Bíblia diz que quando os seus amigos vieram visitá-lo, tiveram tanta dó, tanta compaixão, que choraram pelo estado em que Jó se encontrava. Mas nós vimos aqui no capítulo 42 que houve uma reviravolta, né? Houve algo extraordinário. Deus mudou totalmente essa situação de dor e sofrimento. E aí, meditando na palavra, eu perguntei para o Espírito Santo, e eu quero que você pense nessa pergunta. O que de fato mudou a história de Jó? Qual foi a força motivadora que impulsionou Jó a sair daquela condição miserável que se encontrava? Qual foi a chave que acendeu a luz no meio da escuridão? Conhecendo a história, você sabe que Jó, durante a sua luta, ele expressou raiva, mas recebeu cura. Ele expressou desânimo, mas depois morreu farto de dias. Ele teve problemas no seu relacionamento, tanto no relacionamento com amigos, quanto com a sua própria esposa. E a Bíblia diz que depois todos vieram comer com ele, celebrar com ele. E fizeram o quê? Deram dinheiro para ele. Olha que coisa linda. Jó, está aqui um dinheirinho para você recomeçar. Que bons amigos Deus restituiu. Jó foi um crítico da vida, da circunstância. Desejou a morte, mas termina a sua história como alguém que viveu 140 anos, cheio de bens, cheio de filhos. Jó foi inclusive um crítico do próprio Deus. Mas chega no capítulo 42, se revelando um adorador, se revelando alguém que agora tinha intimidade com esse Deus. Eu quero te fazer mais uma pergunta. Quanto você conhece do seu Deus? Qual é o conhecimento que você tem do Deus Criador, o Deus que te fez, como foi lido aqui hoje, que te conhece desde o ventre da sua mãe? Será que ainda é só de ouvir falar? Será que ainda é só
daquilo que te falaram, como foi com Jó? Ou você já está nesse nível de intimidade em que os seus olhos estão abertos para ver o Senhor? Eu não sei qual é a dificuldade que você tem passado, mas Jó é a representação de todas elas. Se você passou por luto na pandemia, Jó passou por isso. Se você está passando por problemas financeiros, perdeu bens, perdeu negócios, perdeu emprego, Jó é a representação disso também. Se você está tendo dificuldades no seu casamento, seja a esposa ou o marido, Jó também é a representação de alguém que não compreende. Talvez até daquele cônjuge que ainda não aceita Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Jó também passou por isso. Talvez você seja alguém que esteja passando por uma luta de relacionamento no trabalho, por uma amizade, por uma traição pessoal, por alguém que aponta o dedo e te culpa de alguma coisa. Jó é a representação dessa tribulação. Mas hoje o Espírito Santo quer nos mostrar que assim como Deus mudou a história de Jó, assim como houve algo ali que despertou Jó e literalmente o tirou da morte para uma nova vida, eu creio, em nome de Jesus, eu profetizo que o Espírito Santo está fazendo nas nossas vidas. O Espírito Santo quer mudar em nós, seja qual for a área em que nós precisamos dessa luz, dessa mudança. Amém? Nós sabemos, porque Jó declara que, por um momento, estava cansado demais, estava desistindo, tão cansado que ele estava desistindo da própria vida, ou seja, daquilo que Deus era para ele. E muitas vezes, quando nós enfrentamos um grande problema na nossa vida, a gente se sente mais ou menos assim, cansado, batido, desanimado, e a gente nem consegue orar, não é mesmo? Tem pessoas que não conseguem nem orar. E tem pessoas que até querem fugir de Deus. Deus não está me vendo, Deus não está me ouvindo, Deus não está vendo o meu sofrimento, Deus não está respondendo a minha oração. Jó também é a representação desse abatimento de alma, dessa angústia, que faz com que a gente muitas vezes queira desistir até mesmo da fé. Desistir até mesmo da presença de Deus. Desistir da igreja. Desistir do ministério. Desistir daquele plano e propósito que Deus tem para você. Mas Jó chega no capítulo 42 com a conclusão: não tem como fugir. Nenhum dos planos de Deus é frustrado. O que foi então que mudou a história de Jó? Eu queria que você visse o versículo 8. Eu pulei, né? Mas agora nós vamos voltar lá. Pulei de propósito, porque agora ele vai ser mais enfático. 42, o 8. Acharam? Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. Não é por Jó, é por vocês. O meu servo Jó orará por vocês, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não trate, né, vocês, segundo a vossa loucura, porque vocês não disseram de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Vocês já tinham prestado atenção no detalhe aí desse versículo? É Deus que chega agora para aqueles amigos acusadores e diz o seguinte: peguem os animais e vão oferecer um sacrifício pela vida de vocês. E vocês vão até Jó, e Jó vai orar por vocês. Eu vou aceitar a oração de Jó. Jó vai clamar por misericórdia
para que eu não trate vocês como vocês merecem, de acordo com a loucura de vocês, para que eu não condene vocês, para que eu não derrame a minha ira sobre vocês. Então Jó orará por vocês. Foi Deus que mandou Jó orar. Era como se Deus estivesse dizendo: Jó, não terminei com você. Jó, você está querendo desistir de tudo, mas eu tenho um propósito para você. Jó, eu te levantei como alguém para interceder por vidas. Eu te levantei como um homem que tem autoridade para exercer sobre todas as coisas o meu poder. Jó, ore por eles. Use o poder da sua oração. Você consegue ouvir o Espírito Santo dizendo isso para você? Eu ainda não terminei o que eu tenho com você. Você está desistindo do seu ministério? Você está desistindo de tudo? Você pensa que sua vida não tem propósito? Eu estou dizendo para você, levante-se, ore. Use o poder da sua oração. O livro de Jó ensina muito sobre oração. Jó foi um homem de oração. De orações profundas, proféticas, poéticas, poderosas. O livro todo é um livro cheio de oração. E Deus mostra então a Jó que ainda há uma saída, que ainda há uma possibilidade de mudança na vida dele e dos seus amigos. E essa oportunidade, esse poder é a oração. Eu tenho visto que muita gente, de fato, está sofrendo nessa pandemia. Eu tenho recebido uma infinidade de pedidos de oração. De gente passando por fortes tempestades. Que chega a deixar a gente, né, com aquele aperto no coração, com aquela tristeza de nos sentirmos tão incapazes. Mas eu senti desde o começo da pandemia, e eu creio que isso é para a igreja, é para você. Deus me dizendo, ora. Deus me dizendo, intercede. Usa o poder da oração, porque na oração de um justo tem muito poder. Eu consigo perceber, através da história de Jó, Deus ainda falando mais uma vez. Existe uma possibilidade de mudar todas as coisas. Existe uma possibilidade de tirar você dessa vida miserável, de tristeza, de depressão, de abatimento. E o segredo é a oração. O tema dessa mensagem é uma vida de oração vitoriosa. E para você ter uma vida de oração vitoriosa, que traz tudo que você precisa, como a Bíblia diz, que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Já fomos, é passado. Deus já nos abençoou em Cristo Jesus com tudo. Mas para você ir lá e pegar para você, e tomar posse disso, e dizer, opa, dá um pedacinho que me pertence. A Bíblia diz assim, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, comereis o melhor desta terra. Falar com Deus, ouvir a Deus, faz parte da vida de oração. Faz parte da vida de oração. Para nós encontrarmos todas essas bênçãos que Jó encontrou. E de repente você está falando, eu quero filhos. Eu quero bens. De repente você é uma pessoa que ora, eu quero amigos, eu não tenho amigos. Ou de repente você está orando e dizendo, Senhor, eu quero meu relacionamento restaurado. Ou você está dizendo, eu quero prosperidade. O segredo para uma vida
vitoriosa é a oração. Para ter essa vida vitoriosa, precisa ter adoração. A vida de oração de Jó foi uma vida de adoração. Começando pelos 2 primeiros versículos que nós lemos. Sei que podes todas as coisas. Ninguém pode frustrar os teus planos. E no versículo 5 ainda, de Jó 42, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos, meus próprios olhos, podem te ver. Jó adora o Senhor, reconhecendo a sua onipotência, que é ter todo o poder. Eu sei que tudo podes. O Senhor pode qualquer coisa. Se o Senhor criou o universo, se o Senhor criou o céu, criou os luminares, criou os mares, criou todas as criaturas, criou a mim, não pode fazer algo por mim? Ele diz, vocês que são homens maus, pais, mães, que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará tudo que vocês pedirem e dará também o Espírito Santo. Precisamos reconhecer que Deus pode. Precisamos reconhecer que Deus tem planos. Precisamos reconhecer que nada nem ninguém pode impedir os planos de Deus. Na adoração de Jó, ele engrandece esse Deus que é poderoso, que é onipotente, que é onisciente, que é onipresente. Quando Deus o questionou, Jó então percebeu que os conhecimentos de Deus eram grandiosos demais para sua mente pequena. Nós, como seres humanos, temos uma mente pequena para compreender o tamanho de Deus. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente limita o poder de Deus. A nossa fé limita o poder de Deus. Era como se Jó vivesse agora um momento para aceitar que o que ele estava passando vinha da parte de Deus, tinha a permissão de Deus, mas ele estava tão cansado, tão desanimado, que ele já não tinha fé para exercer uma mudança na sua história. Quando, enfim, ele reconhece que Deus pode, por tudo aquilo que Deus apresentou para ele nos capítulos anteriores. Se você ler, você vai ver que Deus está questionando, Jó, onde que você estava quando eu criei tudo? Jó, quem é você, Jó? Você não é ninguém, você não é nada, você não tem força, você não tem poder. Deus sabe que nós somos pó, isso está lá no Salmo 103, verso 14. Mesmo assim, Ele escolheu habitar dentro de nós. Gente, eu amo saber disso. Muitas vezes me sinto indigna de pensar que Deus olhou para mim e desejou habitar dentro de mim. Você tem essa percepção? Nós que somos egoístas, murmuradores, fofoqueiros, vivemos fazendo intrigas, contendas, mentirosos, roubadores e tantas outras coisas das quais a Bíblia diz que nós somos fazedores porque é obra da carne. E ainda assim, Deus escolheu habitar dentro de nós. Quando Jó desiste da vida, é porque ele não está acreditando que Deus é com ele. Quando nós pensamos na mínima possibilidade de que Deus não é capaz de resolver o meu problema, de fazer o meu milagre, eu estou dizendo que Deus não é por mim. Mas se Ele me escolheu, se Ele escolheu habitar dentro de mim, como pode permitir que eu pereça sem a presença dEle? Nós precisamos exercitar a nossa vida de adoração. Jó era um religioso. Ele seguia as leis, ele ia lá, pegava os animais, fazia sacrifício em favor da sua família. Mas agora, quem vai fazer o sacrifício são os seus amigos, e Jó simplesmente vai orar.
Jó simplesmente vai se colocar numa posição de quem já recebeu de Deus a autoridade para orar, para mudar a situação não apenas dele, mas dos seus amigos. Então Jó reconhece: quem sou eu diante desse Deus Todo-Poderoso? Para uma vida de oração vitoriosa, tem que ter também confissão. Diga: adoração e confissão. A vida de oração de Jó passa pela adoração, mas passa também pela confissão. Os versos 3 e o verso 6 diz assim, 42:3 que nós lemos: quem é esse, como o Senhor disse, que não tem conhecimento nenhum? Em outra versão diz assim, que tem tanta ignorância, tanta ignorância e questiona a minha sabedoria? Então Jó diz: sou eu falei de coisas que não entendia, falei de coisas maravilhosas demais que eu não compreendia, que eu não conhecia. Olha o verso 6: por isso me abomino e me arrependo. Em outra versão diz assim: retiro tudo que disse e me arrependo no pó e na cinza. Percebe que agora Jó não está mais preocupado em oferecer uma defesa a si mesmo, como aconteceu diante dos seus amigos acusadores. Jó não está mais disposto a apresentar desculpas próprias para o seu ego, né? Porque às vezes é assim que a gente se sente, como se Deus estivesse sendo injusto para conosco. Mas eu sou bom, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu dizimo, eu canto, eu prego. Por que, Deus, eu estou passando por tudo isso? Jó não está oferecendo desculpas, Jó está confessando o seu pecado. E o seu pecado foi achar que ele sabia alguma coisa. O seu pecado foi achar que ele sabia alguma coisa a respeito da sua própria vida ou do próprio Deus. Então ele diz: o Senhor me perguntou, quem é que questiona a minha sabedoria? Sou eu, porque falei daquilo que eu não entendia. Retiro tudo o que disse. Eu fiquei pensando nessa frase: retiro tudo o que disse. É fácil retirar tudo que você disse? Quando está lá em casa, está com o marido, está com o filho, o que a gente quer? Quer dizer sempre que tem razão. Imagina retirar o que eu disse. Eu tenho as minhas razões para ter dito o que eu disse. Nós sempre queremos manter o nosso ponto de vista. Nós sempre estamos oferecendo desculpas pelos nossos erros, para as nossas críticas. Nós sempre estamos dizendo que é o outro. Jó dizia: os meus amigos vieram aqui, me acusaram. Não. E muitas vezes nós também questionamos Deus. Olha só, volta um pouquinho no capítulo 40. Jó 40. Eu vou ler numa outra versão, que não é a da maioria, né? É na NVT, versão transformadora, que foi a que eu mais gostei, porque eu achei mais clara para você entender. Diz assim: ainda quer discutir com o Todo-Poderoso? Você critica a Deus, mas será que tem as respostas? Que coisa tremenda! Deus dá um choque, um despertar em Jó. Você vai continuar discutindo com Deus? Né? Na versão mais comum, na área, diz: você vai continuar contendendo, que é brigando, é discutindo mesmo. São sinônimos. Você vai continuar discutindo com o Todo-Poderoso?
Muitas vezes é assim que nós ficamos, discutindo com Deus. Deus, mas podia ser feito assim, podia ser feito daquele jeito, por que o Senhor permitiu que fosse dessa maneira? Mas então, aqui mesmo, no capítulo 40 ainda, Jó já começava a sua confissão. Ele diz, no versículo 4 do 40, sou indigno. Que resposta eu te daria? Então eu ponho a mão na minha boca, porque eu falei demais, não vou prosseguir. Eu falei demais e agora eu quero pôr a mão na minha boca para não falar mais. Gente, se nós tivéssemos esse comportamento todas as vezes, que a gente percebesse um clima, né, lá com o marido, com a esposa, com os filhos, seria muito diferente. Se todas as vezes que a gente percebesse que está falando demais, porque a gente peca no muito falar, diz Provérbios, e colocasse a mão na nossa boca e dissesse, não vou prosseguir, não vou falar mais nada, nós evitaríamos tantas discussões, tantas contendas. Nesse momento que você está passando de aflição, será que você não anda discutindo demais a respeito desse problema? Às vezes com Deus, às vezes com o vizinho, às vezes com o amigo. Discutindo, contendendo a respeito do seu problema, a respeito daquela dificuldade, a respeito daquela tribulação, quando na verdade somos chamados a orar. Orar em adoração, orar em confissão e por fim, orar em intercessão. Não existe vida vitoriosa, não existe vida de oração vitoriosa sem a intercessão. Nós vimos aqui que é Deus que diz, Jó vai orar por vocês e eu vou aceitar a oração de vocês. Ou melhor, vou aceitar a oração de Jó. Jó vai orar e eu vou aceitar o que Jó diz a respeito de vocês, para que eu mude a minha intenção a respeito de vocês. Nós somos chamados por Deus para sermos intercessores. Interceder significa intervir a favor de alguém, pedir, rogar e suplicar. O texto no versículo 10 de 42 diz que quando Jó orou pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo. Gente, é lógico que isso não aconteceu instantaneamente, porque não tem como, né, ter nascido um monte de filhos assim, né? Não é que ele orou e no dia seguinte já estava rico de novo. É por isso que a gente tem que pensar que às vezes o que Deus está fazendo é porque nesse propósito maior vai chegar ao final da nossa história, um final como a de Jó. Você entende isso? Eu comecei a pensar na minha vida e na minha trajetória, nas minhas lutas e nas minhas dificuldades. E como a gente vive uma geração que é acelerada, né? Outro dia ministrei na quarta-feira sobre o fenômeno da aceleração. Nós queremos tudo para onde? Aperta o botão, o carro vem. Aperta outro botão, a comida vem. Aperta o botão, o computador mostra o vídeo para nós. Queremos tudo rápido. Aí agora você manda mensagem, aperta e ouve na velocidade que você quer, né? Não, meu. Nem escutar mais. Você não quer escutar a esposa naquela voz mansa. Não, já põe para... que é para acabar logo. E nessa aceleração que a gente vive, a gente acha que é assim, orou hoje, amanhã já está rico, orou hoje, amanhã já tem 14 filhos, orou hoje já... Não, gente, nós estamos construindo uma vida com Deus. E como você quer chegar lá? Eu não sei se eu vou viver 80, 90, 100. Eu acho que eu não conheço ninguém no mundo que aos 140 anos como Jó. Mas eu já vi gente com 120. Como que você vai chegar lá? Que tipo de história você está construindo? E quando alguém depois for contar a sua história, como vai ser? Vai ser uma história de superação? Ou vai ser uma história de desolação? A história de Jó é uma história de superação.
A história de Jó é de alguém que caiu e caiu fundo. É de alguém que esteve à beira da morte, mas se levantou quando Deus disse para ele: Jó, tira o olho do seu umbigo. Jó, para de reclamar do seu problema. Jó, para de achar que você está vivendo uma vida injusta. E faz o seguinte, ora pelos outros. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós oramos pelos outros, nós abrimos a porta do reino espiritual em nosso próprio favor. É isso que a história de Jó me ensina. Ainda no capítulo 16, Jó fala que ele buscava uma testemunha no céu. Jó queria um intercessor, um advogado. Você pode ler isso depois em Jó 16, 19 e 20. Jó buscava esse intercessor. Nós já temos. Cristo Senhor, nosso advogado, assentado à direita do Pai, intercedendo por nós. Nós temos Deus intervindo, foi Deus que veio em favor de Jó. Foi Deus que não desistiu de Jó. Assim como eu tenho certeza, Deus não desistiu de nenhum de nós. Nós temos Cristo à direita dele, intercedendo por nós. E nós temos o Espírito Santo, testificando com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, intercedendo por nós, com gemidos até inexprimíveis. Foi Deus quem veio intervir em favor de Jó. E Deus pediu para que Jó intervisse em favor dos seus amigos. Quando Jó intercedeu pelos amigos, o processo de restauração de Deus, então chega ao ápice. Porque ao se colocar na posição de quem pede por alguém, Deus começa a restituir o que ele havia perdido. O patrimônio de Jó aumentou, porque a bênção de Deus enriquece. Isso está em Provérbios capítulo 10. As misericórdias de Deus não vieram quando Jó discutia com Deus. As misericórdias de Deus não vieram quando Jó discutia com seus amigos. Mas a bênção de Deus veio quando Jó confessou, quando Jó adorou e quando Jó intercedeu. Se você puder tomar isso como uma chave que o Espírito Santo nos dá. Por que eu estou usando a palavra chave? Porque a Bíblia diz que foi dada a nós a chave do céus, irmãos. As chaves que abrem os reinos dos céus. E qual chave é essa? É a oração. Dar-te-ei as chaves. Deus está nos dando, ou melhor, já nos deu a chave que abre o reino de Deus. Para que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz e que é direito nosso, venha para o reino natural. Tudo aquilo que está no reino espiritual, venha para o reino natural. Eu quero encerrar dizendo que Jó venceu suas lutas, não por causa das pessoas. Não foram as pessoas. Jó venceu as suas lutas, não foi por causa da ciência, não foi um remédio novo. Jó venceu as suas lutas porque orou. Deus ouviu a sua oração, Deus recebeu a sua oração, então Deus o abençoou. No livro todo de Jó, nós vemos Jó com melancolia, lembrando dos dias que eram felizes, os dias felizes. E vemos Jó se lamentando da miséria, desejando morrer. Mas a história de Jó termina com Deus dando a ele tudo em dobro. A história de Jó termina dizendo que Jó agora, de fato, conhece Deus. Não apenas de ouvir falar, mas por ter tido experiências e ter entrado na intimidade com esse Deus. A história de Jó termina não por conta das acusações dos seus amigos, não por conta do abandono que sofreu, não termina na dor e na tristeza que ele sofreu,
mas termina mostrando que Deus interveio e Deus o restaurou, e por causa dele, Deus também abençoou os seus amigos. Como igreja, nós temos a chave, mas quão triste é ver que, como eu falei, muitas pessoas passando por muitas dificuldades, mas poucas orando. Muita gente refém do seu problema, da sua dor, e nenhuma oração. Igrejas passando por dificuldades, mas não tem ninguém aqui colocando o joelho no chão. Sabe, irmãos, eu quero desafiar vocês. Uma igreja não avança em vitória sem oração. Quando foi a última vez que você esteve presente numa reunião de oração? Quando foi a última vez que você passou mais de 1 hora orando, falando com o Senhor? Como disse Jesus, não pode vigiar nem 1 hora. Quando foi a última vez que você de fato intercedeu por alguém? Como falamos hoje de manhã, quantas vezes dissemos, pode deixar, vou orar sim, e esquecemos. Vamos embora e não oramos. Ainda bem que Deus não depende da oração de uma única pessoa, né? Não depende só da minha. Você foi chamado para adorar. Você foi chamado para interceder. E para que tudo isso nos traga vitórias, nós precisamos também confessar que não sabemos nada, é verdade. Mas reconhecer que Deus tem planos, e se Ele tem planos, não importa em que estágio você está, não importa em que situação você se encontra, não importa em que tribulação você esteja passando, em que tempestade, se você orar, Deus não é surdo, Deus não vira o seu rosto, mas a Bíblia diz que Ele tem os seus olhos atentos e os seus ouvidos abertos a ouvir o nosso clamor. Amém? Eu quero interceder, eu quero orar por você. Fecha os seus olhos, fala aí com o Espírito Santo. Eu perguntei hoje para o meu filho, quando chegar a hora e a mamãe se for e você estiver lá contando e falando sobre a sua mãe, o que você vai dizer? Como é que eu terminei a minha história? Eu comecei a minha história quando criança numa família boa, classe média. Então meu pai ganhou na loteria, ficou rico de uma hora para outra. Comprou casa, comprou carro, abriu um negócio. Mas então ele sofreu um acidente com um carro novo, quase morreu. Foi perdendo quase tudo. Ladrões entraram na nossa casa e deixaram a gente só com a roupa do corpo. Aos 12 anos, com um bolo de festa já na geladeira, para uma festinha no sábado, minha avó morreu na sexta-feira, de madrugada. Eu não tive aniversário. Quando a primeira filha, minha primeira irmã, estava se casando, meu pai entrou com ela na igreja, fizemos a festa e fomos para casa dormir. E meu pai morreu naquela madrugada. Eu poderia contar muitas dores. Eu comecei a escrever muitas dores pelas quais eu passei. Eu fui atropelada 2 vezes em acidente de trânsito. Eu perdi 2 filhos. Mas uma coisa eu sei, assim como Jó, Deus sempre esteve lá.
Deus sempre esteve. Muitas vezes eu questionei, muitas vezes eu critiquei, muitas vezes eu murmurei, mas Deus nunca desistiu de mim. Assim como eu tenho certeza que Deus nunca desistiu de você. Desde o ventre da sua mãe, Ele te escolheu e Ele tem te atraído, Ele tem te chamado. E Ele tem dito a você que não terminou com você, que não é para desistir, que você não o conhece o suficiente para achar que você pode levar a sua vida do jeito que você quiser. Nesta noite Deus nos convida a voltar a esse primeiro amor, voltar a viver experiências com Ele, voltar a uma vida de oração fervorosa, voltar a ter uma intimidade com Ele, voltar a colocá-lo acima de todas as coisas, voltar a crer que Ele tem planos e que nenhum dos seus planos é frustrado, voltar a se encher de amor pelas vidas e pelas almas que perecem, voltar a usar da sua autoridade, voltar a interceder. Obrigada, Pai, porque o Senhor exorta o filho que ama. Obrigada porque o Senhor nos toca para uma mudança genuína pelo Espírito Santo. Obrigada porque mesmo sendo infiéis, o Senhor permanece fiel. Obrigada porque o Senhor tem nos dado as chaves do reino dos céus. E nós queremos fazer uso dessa chave, desse poder, Pai, para ligar na terra aquilo que é ligado no céu e desligar na terra aquilo que é desligado no céu. Possamos viver essa vida de oração vitoriosa, em adoração, em confissão e intercessão. Abençoe, Senhor, os meus irmãos aqui, os meus irmãos de lá. Abençoe cada família aqui representada. Tira a ansiedade, Senhor. Tira o desânimo, Pai. Tira espírito de morte. Tira a depressão. Tira tudo que não provém de Ti. Nós repreendemos sentimentos contrários, pensamentos contrários. Nós repreendemos toda a artimanha de Satanás na tentativa de derrubar, porque foi Satanás que quis derrubar Jó. Assim Satanás quer nos derrubar, porque ele vem para roubar, matar e destruir, mas Cristo veio para nos dar a vida. E nós tomamos posse dessa vida, nós tomamos posse dessa autoridade no nome de Jesus. Nós tomamos posse do caminho que se abriu entre nós e o Senhor. Nós tomamos posse de todas as bênçãos que Ele conquistou na cruz, em nome de Jesus. E nós te agradecemos por tudo, Senhor, porque nós cremos que a nossa história que está sendo escrita há de, no final de tudo, Senhor, mostrar a Tua glória, mostrar o Teu poder, mostrar que nós não somos daqueles que retrocedem, mas que avançam, Senhor, para receber a coroa inacessível de glória. Obrigada, Senhor, muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu tive a oportunidade de estar com as crianças e uma delas disse para mim assim: Pastora Mônica vai pregar sobre Jó. E eu conheço uma música que fala de Jó. Eu falei, poxa, se soubesse, poderíamos ter combinado de louvar a Deus, não é? Através da vida de uma criança. Foi um tempo maravilhoso, onde pudemos compartilhar histórias bíblicas com eles, orar. Cada um deles tinha um pedido de oração. Cada um deles colocou o seu pedido de oração e nós oramos juntos. E eles me disseram que têm fé para crer que o que pediram, Deus há de responder. Louvado seja Deus por isso. Queridos,
O nosso culto está se encerrando. Lembrando que a nossa vida é uma vida cultica. Por onde você vai, você leva o Espírito Santo de Deus. Por onde você vai, você testemunha do nome de Jesus, porque você é discípulo dele. O desejo do meu coração é que nesta semana você seja vitorioso, que a porta que você está esperando que seja aberta, em nome de Jesus, ela será aberta. Aquele cliente que precisa vir, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor há de mandar, porque toda dádiva vem de Deus, todo dom perfeito vem de Deus. Então você pede com fé, você crê, e Deus responde o seu coração. Mas você precisa crer, ter fé para isso. Quando você orar, creia verdadeiramente no seu coração que você já recebeu, é isso que a Bíblia diz. Quando você pedir, você já agradece por aquilo que você já recebeu e já glorifica o nome do Eterno. Amém? Fique em pé. Deus, muito obrigada por esse tempo que nós passamos aqui na tua casa, em comunhão com os irmãos, aqueles que nos acompanham pela internet, aqueles ainda que vão ouvir esta mensagem, que sejam abençoados ricamente pelo poder e a comunhão do teu Espírito Santo, assim como nós temos sentido a presença do Senhor aqui no nosso meio. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor, a consolação, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus que invade os nossos corações com a sua graça, com a sua maravilhosa graça, com o seu poder, com a sua comunhão, com a consolação do seu Espírito, seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja de Cristo espalhada por toda a terra. E se assim você crê com o coração, você professa com a sua boca, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Um beijo no seu coração. Terça-feira nós temos a reunião de oração às 20 horas. Na quarta-feira a reunião dos homens. E as mulheres agora têm um grupo de WhatsApp para estudo bíblico. Então, se você tem interesse em aprender a Bíblia, você pode dar o nome aqui para Patrícia e ela te inclui no estudo bíblico que começou hoje. Vai ser tudo pelo WhatsApp e depois os nossos encontros uma vez por semana. Amém? Deus te abençoe. Vai na paz.